Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, né? Última aula nós corrigimos as atividades do capítulo 14º, onde falava sobre briófitas e pteridófitas. Hoje nós vamos ainda, né, continuar no reino plantae, mas capítulo novo, 15º capítulo, página 154, onde nós iremos falar hoje das gimnospermas e angiospermas, tá? Qual que é a diferença entre elas, tia Dani? Uma não produz frutos, somente sementes, e a outra produz frutos a partir da semente, tá? Então, né, a princípio tem uma ilustração aí onde mostra os dois grupos de plantas, tanto as, né, gimnospermas quanto as angiospermas, em um parque. E o livro de vocês diz assim, ó: você sabe dizer quais são as características presentes nas espécies de plantas do grupo das gimnospermas, que inclui os pinheiros e as araucárias, e dos grupos das gimnospermas, que inclui, entre outras, plantas de árvores frutíferas? Vocês vão descobrir ao longo do capítulo, mas eu já vou adiantando para vocês que o que difere a gimnosperma da angiosperma é que uma produz fruto e a outra não produz. Uma dá frutos, né? Uma é árvore frutífera e a outra não é. Que características são comuns entre esses dois grupos? Que características são diferentes? O que os distingue, né? As gimnospermas e angiospermas do grupo das pteridófitas. Lembrando que a pteridófita é uma planta que tem vaso condutor. Gimnosperma e angiospermas também têm vasos condutores. Essas perguntas podem parecer difíceis neste capítulo, mas no fim do capítulo você poderá respondê-las sem dificuldades. Então, o que nós vamos estudar nesse 15º capítulo? Página 154, onde ainda fala do reino plantae, porém de árvores diferentes das pteridófitas e briófitas, que são gimnospermas e angiospermas. Aqui nós vamos estudar que existem plantas que têm mais de 50 metros de alturas. Lembrando que no capítulo anterior nós estudamos plantas que tinham centímetros, né, de tamanho. E que existem plantas que dão frutos e outras plantas não dão frutos. Algumas plantas elas são originadas não no Brasil, mas na Europa, tá? Existem outras que existem no Brasil. E quais são as que dão frutos e as que não dão? Então, na página 155, nós vamos falar assim, ó, o livro de vocês tem um título onde fala assim: as plantas com vasos condutores no planeta. Toda planta que ela tem altura, seja 1 metro, 2 metros, como aqui cita a sequoia, que é uma árvore que pode atingir até 100 metros de alturas, né? São plantas que têm vaso condutor. Então, essas plantas que a gente vê na rua aí, mangueira, pé de caju, né, jabuticaba, plantas que são grandes, todas elas têm vasos condutor. Esse vaso condutor é aquele que leva água e sais minerais até a última folha de uma árvore. Pode ser a árvore maior do mundo que, se ela tem vaso condutor, vai levar substância orgânica até a última folha dessa árvore. Então, o livro de vocês diz assim, ó: no capítulo anterior, estudamos as pteridófitas, que é uma árvore maiorzinha do que a briófita. Por quê? Porque ela tem vaso condutor, que são dos grupos das plantas mais antigas, tá? Então, a pteridófita ela é uma planta que ela se enquadra em um grupo de planta mais antiga no planeta. As gimnospermas, que é uma das plantas que nós vamos estudar neste capítulo, são plantas mais recentes. Então, a gimnosperma e a angiosperma são plantas mais recentes do que pteridófitas, que também são plantas que têm vaso condutor, que nós estudamos no capítulo anterior. Então, se eu perguntar em prova, qual é a planta mais antiga dentre pteridófitas, gimnosperma e angiospermas? Vocês vão lembrar que é pteridófita. Ela é mais antiga do que angiospermas e gimnospermas, certo? O livro de vocês segue assim: o grupo das gimnospermas reúne espécies que estão entre as mais aptas a viver em ambiente terrestre. Essas plantas apresentam portes muito maior do que as representantes do grupo das pteridófitas.
Então, nós estamos falando de plantas no capítulo 15º, que são muito maiores que as pteridófitas, embora as pteridófitas também tenham vasos condutores. Exemplos, né, de habitats de plantas gimnospermas. As gimnospermas, elas predominam, tem maior quantidade de gimnospermas, pessoal, em biomas como a taiga, tá? Então, o habitat das gimnospermas, um habitat é a taiga e o outro é a mata araucária, tá? Esses são os habitats das gimnospermas. O livro de vocês fala assim, ó: há evidências nos registros fósseis de que entre 100 a 65 milhões de anos atrás surgiram as gimnospermas. Então, elas surgiram há cerca de 100 a 65 milhões de anos atrás. Então, nós temos as pteridófitas que surgiram há 400 milhões de anos. Então, esse é mais uma razão para dizer que ela é mais antiga. Ela é uma planta com vaso condutor, porém mais antiga do que a gimnosperma. O livro de vocês diz assim, ó: hoje elas formam o grupo mais numeroso de plantas no planeta, variando desde gramídeas, como o capim, a árvores que ocupam diversos ambientes da Terra. Como todas as espécies do reino Plantae, as gimnospermas e angiospermas são organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos. O que significa isso? Além, né, elas fazem parte do reino Plantae, que nós ainda estamos estudando o reino Plantae. Elas são seres que têm núcleo, que não tem núcleo, tá? As suas organelas, elas são misturadas juntamente com o citoplasma e a membrana plasmática. Isso significa o motivo dela ser eucarionte. Ela é multicelular, que também pode ser chamada de multicelular ou pluricelular, contém muitas células e são autotróficas ou autótrofos. O que significa isso? Produzem seu próprio alimento, tá?